Alziro Zaru, aos 18 anos, ingressou na Faculdade Nacional de Direito, atendendo a um desejo do seu pai, renunciando mais tarde, pois a riqueza do seu estilo de comunicador, seu sorriso prestimoso, solicitude e afabilidade o conduziam a outros caminhos. Em 1935, aos 21 anos, ingressou na revista Fonfon, que surgiu em 1907, fundada por G. Fogliani, permanecendo até o ano de 1957. Ali, projetou sua visão muito além do seu tempo, trazendo expressiva contribuição ao universo da cultura brasileira, sempre elevando os verdadeiros valores. Por isso, se mantinha na crítica sem procurar destruir, separando as mediocridades dos valores autênticos, alicerçado na justiça divina e na autenticidade de suas ações, exemplificando sempre. Conquistou prestígio em todo o Brasil, tornando-se um dos mais famosos cronistas do seu tempo. Foi com essa inteligência invulgar que em 1938 criou na revista Fonfon os melhores do rádio, fruto do seu caráter de grande pioneiro, espírito empreendedor e realizador, se destacava sempre acima das intelectualidades da época, como Olavo Bilac, Raul de Leone, Érico, Pedro Calmon e tantos outros expoentes da nossa vasta literatura. Em 1939, com 25 anos, escreveu o poema do ex-futuro doutor, dirigindo-se ao pai Elias Zaru, renunciando à Faculdade Nacional de Direito que seu pai tanto desejava e que ingressou aos 18 anos. A riqueza do seu estilo de comunicador caminhava junto ao de exemplar colega, sorridente e prestimoso, solícito, afável, generoso e humilde, deixando sempre o sentimento profundo de seu amor pela sagrada pessoa humana onde quer que estivesse. Sempre de improviso, Alziro Zaru, com sua cultura enciclopédica e universalista, mudou e marcou sua passagem pelas emissoras de rádio, levando não só cultura geral aos ouvintes, mas principalmente deixando a semente do enorme amor que trazia dentro de si, atraindo a todos com a autenticidade do seu trabalho, que se consubstanciava na verdade, sempre a verdade. Neste período, o seu trabalho de transformação, de programação radiofônica, teve como ponto alto levar a cultura ao povo, pois antes somente os intelectuais tinham acesso à literatura. Com humildade, mas com autoridade e sabedoria, transitou com extraordinária capacidade renovadora pelas seguintes emissoras de rádio: Rádio Educadora, Rádio Transmissora, Rádio Quitandinha, Rádio Marinque Veiga, Rádio Nacional, Rádio Tupi, Rádio Globo, Rádio Guanabara, Rádio Tamoio, Rádio Eldorado, Rádio Mundial, Rádio Metropolitana. Nestas emissoras, criou, organizou e atuou também como ator nos seguintes programas: Enciclopédia Literária, Artistas Novos do Brasil, Teatro de Gente Nova, O Pensamento do Presidente Vargas, Policial Zaru, Gatinhos e Sinucas, Aventuras de Sherlock Holmes e Aventuras de Sérgio Rubens. Dele também foi a criação de teatro especificamente radiofônico, com Monovox, sua criação. Transmissão com um só personagem, dando a impressão de um espetáculo com vários atores trabalhando. O ator Rodolfo Maier inaugurou o Monovox, trabalho pioneiro baseado em originais com efeitos sonoros. Estas foram algumas das criações
de Alziro Zaru no Rádio do Brasil. Nas emissoras Marinque Veiga, Nacional, Transmissora e Tamoio, o programa As Aventuras de Sherlock Holmes, transmitidas pelo Rádio Teatro Sherlock, alcançaram tamanho sucesso que toda a obra de Conan Doyle foi radiofonizada, esgotando-se numa audiência impressionando os próprios diretores da Rádio Marinque Veiga, que com César Ladeira à frente, apelaram para Alziro Zaru que não encerrasse ali as famosas transmissões policiais. Alziro Zaru, então, resolveu atender o desejo da direção e os reclames dos radioouvintes, continuando com As Aventuras de Sherlock Holmes. Elaborou novos capítulos no estilo do escritor inglês, que chegou a 50 peças, e Alziro Zaru, nesses novos capítulos, produziu cerca de aproximadamente 500 peças, levando mais emoção ao público ouvinte. Desse trabalho gigantesco, surgiram inúmeras manifestações de reconhecimento a esse homem simples, mas cheio da graça de Deus, das quais podemos citar a do locutor esportivo do Alcei Bueno de Camargo, que disse: o rádio é o próprio Zaru, e Zaru consegue ser o próprio rádio. No auge de seu sucesso na radiodifusão brasileira, a BBC de Londres o convidou para fazer parte de seu quadro de grandes talentos e personalidades internacionais das comunicações da época. Desde o tempo de criança, da adolescência e entrando na fase adulta, Alziro Zaru teve uma atuação literária das mais produtivas e inspiradoras que se tem conhecimento. Uma força espiritual interior poderosa, como vimos desde criança, se manifestava em todas as suas atividades e crescia em seu espírito de missionário. O começo da sua obra, do Amor Universal, LBV, como o próprio Alziro Zaru declara, nasceu nas reuniões na Casa do Jornalista, auditório da sede da Associação Brasileira de Imprensa. Estas reuniões se desenvolveram e cresceram com a participação de homens e mulheres voltados para obras humanitárias. Como vimos anteriormente, aos 12 anos, Jesus o convocara para a grande missão de pregar seu evangelho em espírito e verdade à luz do seu novo mandamento. Por força do que viria depois, com a criação da instituição propriamente dita, Alziro Zaru, ainda em sua juventude, passou pesquisando sempre pelo catolicismo ortodoxo, catolicismo apostólico romano, o protestantismo, espiritismo, metafísica e filosofia do positivismo, sempre em busca da verdade, que veio não pela letra que mata das religiões humanas, apesar da valiosa importância, porque lhe deu o conhecimento necessário para a libertação do povo de Deus, mas pelo chamamento de São Francisco de Assis, numa reunião a 6 de janeiro de 1948, na Federação Espírita Brasileira, por intermédio da senhora Emília Ribeiro Melo, de que era chegada a hora de fundar a maior obra espiritual deste final de ciclo, para preparar a volta gloriosa e triunfal de Jesus, um compromisso com o chefe do planeta Terra. Em 1949, lançou pioneiramente no rádio A Hora da Boa Vontade com a prece do copo d'água, comprovando a existência de fluidos benéficos e curadores que estão à nossa disposição mediante a fé raciocinante, ensinando sempre: faça a sua parte
que Jesus fará a parte dele. E assim ensinou que a qualquer momento do dia ou da noite, no nosso lar ou em qualquer lugar, a prece é sempre um conforto que Jesus oferece para enfrentarmos as lutas diárias e para aplacar as tempestades desse final de ciclo. Alziro Zarur ensinou que orar é falar com Deus.